Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Junto nós temos aprendido o melhor de Deus na Escola Dominical e, em especial, nesse trimestre, estamos aprendendo sobre escatologia, revelação do futuro. Hoje, em especial, juntos nós estudaremos a lição número 11, o julgamento das nações e o milênio. E para enriquecer ainda mais a aula de hoje, nós temos a participação especial do nosso querido pastor, o pastor Elvis Ribeiro. Pastor, seja muito bem-vindo, que grata satisfação tê-lo aqui no nosso programa, a Nossa Escola Dominical. Amém. A paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui no programa de educação continuada, realmente enriquecendo, o conhecimento, a vida da igreja no Brasil. E muito obrigado pelo convite, Uma satisfação é nossa. Me sinto honrado estar aqui, cada trimestre, assim, sendo convidado. Isso, para mim, é um privilégio, poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Amém. Pastor, nós chegamos já quase ao fim, numa reta final do nosso estudo, com gosto de querendo mais, chegamos ao julgamento das nações. Para nós dar uma situada ao nosso aluno, professor, coordenador, quem está participando do programa Nossa Escola Dominical, nós olhar um pouquinho para trás e que momento a igreja se enquadra agora aqui nesse julgamento das nações. Nós podemos falar sobre isso, quando, onde e quem, mas trazer um pouquinho do resgate do que nós vimos nas lições passadas. O milênio é muito interessante porque é uma continuação do arrebatamento da igreja, quando Deus vem e arrebata a sua igreja e a igreja encontra-se com Jesus nos ares. E ali Jesus encontra todos os salvos, e leva para apresentar diante dele, para onde ele vai distribuir os galardões. O Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo. Então, lá no Tribunal de Cristo, que não é um julgamento, e sim onde as pessoas são coroadas, onde cada um é coroado pelas suas obras espirituais que desenvolveram aqui. E depois desse período, eles vão para as bodas do Cordeiro. Certo. Então, esse processo é um período aproximadamente de 7 anos, Certo. Enquanto isso, na Terra, está rolando lá... O bicho está pegando. Enquanto isso, na Terra, está rolando lá a grande tribulação, o anticristo lá com o seu governo ditatorial e etc, tudo mais. E, no final desse período dos 7 anos, acontece o Armagedon, que foi o que nós estudamos na lição anterior. Então, no final do Armagedon, na grande guerra, onde Israel e os seus aliados estão lá pensando que eles vão ser destruídos para sempre, Então, Deus vem, Jesus vem com a igreja e vai eliminar essa guerra lá no Armagedon e, a partir dali, instalar o reino de Cristo. Então, o dia de Cristo, que nós estudamos na lição 4, 5 e 6, que é a vinda, o arrebatamento, o tribunal e as bodas do Cordeiro, a igreja no céu, sim, durante 7 anos. Na terra, a grande tribulação, sim, lição número 7, sim, e as testemunhas que vão pregar a palavra, os 144 mil, durante esses 7 anos da tribulação. Então, nós entramos na questão... Resolveu a Armagedon, entramos na questão do julgamento das nações. O que quer dizer isso, pastor? O julgamento das nações é muito interessante que lá em Gênesis, capítulo 24, quando Deus chama Moisés, ele diz assim, olha, fala para o povo, se eles me seguirem, me andarem nos meus caminhos, eu tenho um compromisso com eles. Eles serão povo escolhido, serão nação santa, povo de propriedade exclusiva meu e serão um reino de sacerdotes. Certo. É interessante quando a gente observa Pedro falando lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Então, nós temos 2 momentos aí de reinos e sacerdotes. Primeiro, Deus fazendo uma promessa de reinos e sacerdotes para o povo de Israel, e nós vemos Pedro confirmando o entendimento dele para a igreja. Então, aqui no milênio, se consolida essa palavra de que Jesus está reinando na terra
e os sacerdotes, que é a igreja, os fiéis, serão usados para julgar as nações. Certo. Quando eles dizem assim, mas julgar as nações, então não vai ficar só Israel? Israel não vai lutar sozinho, né? Certo. Vai ser Israel e os seus aliados. E o povo daquele período, daquela época, que não foram mortos, eles continuarão e serão julgados. Mortos na grande tribulação. Os que não morreram na grande tribulação, que sobreviveram dessa grande guerra, eles serão ali julgados. E Jesus será o grande comandante e a igreja, os sacerdotes que virão, irão se espalhar pelas terras e começarão a julgar e estabelecer o reino de Cristo. Mas é o julgamento das nações, inclusive Israel, ou das nações sem Israel? Não, esse julgamento das nações não inclui Israel, porque certo. Israel será tratado especificamente com o próprio Jesus, né? Certo. O povo dele, é a nação dele. Na realidade, esse milênio é para cumprir uma promessa que Deus fez para Israel. Para resgate de Israel. Então, Israel verá o governo de Deus na sua plenitude. Paz, alegria, amor, prosperidade. Então, por isso que no subtópico 3, nós falamos que Israel é o motivo central. É o motivo central do milênio, do reino de Jesus na Terra. O impressionante é a fidelidade de Deus e o amor de Deus pelo povo de Israel. Sim, tantas renúncias, tantas murmurações, tantas vezes que se afastou do caminho do Senhor, mas as promessas do Senhor não se afastaram de Israel. Olha, a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? E cada vez que a gente começa a observar, percebe a fidelidade de Deus e como Ele cumpre cabalmente cada um dos detalhes, né? Então a gente vê aqui no milênio uma promessa se cumprindo de Deus para a vida de Israel. E esses procedimentos que nós temos nesse tópico, como que se dará esse julgamento? Segundo o nosso comentário da Bíblia, diz que o templo que vai ser erguido, né, que vai ser profanado pelo anticristo, ele será purificado, né, onde certo. será o lugar onde Jesus irá reinar. E segundo os estudos que nós temos de especialista, diz que as nações irão lá, farão peregrinações certo. diante do próprio Jesus, em onde ele vai ouvir suas queixas, suas reclamações e tal, tudo mais. Então, no milênio, essas coisas irão acontecer. Então, o próprio Jesus vai estar ouvindo, né, as nações e a igreja será ajudante, o sacerdote nos procedimentos e tudo mais. Maravilha. É extraordinário esse nosso assunto, escatologia, revelação do futuro. Nós já acabamos o segundo bloco, fique ligado e nós voltamos já já para concluir a aula de hoje.